nos unir agora nesse louvor? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, em todo tempo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Declare no seu lugar: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca, nunca. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, todo dia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, meu Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em meio à pandemia, em meio à dificuldade, em meio à tribulação, tua voz, o teu colo, tua presença é o meu lugar seguro, é o meu lugar seguro. Recaio em tua graça, meu Deus, e caio de novo em suas mãos. Deus de propósitos, recaio em tua graça, oh Espírito, e caio de novo, e caio de novo, e caio de novo em tuas mãos. Sou amparado, não estou sozinho, nunca abandonado. Tua presença é um lugar de proteção. Em tuas mãos eu posso descansar. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, Senhor. Em teus braços é o meu descanso,
criança no colo de sua mãe, com uma criança machucada que corre ao encontro do seu pai. Ele está nos ensinando a vivermos como filhos nesse tempo. Corremos para ti, Pai perfeito, que não machuca, que não desampara, que não abandona seus filhos. Esse é o nosso Pai perfeito. Esse é o nosso Pai perfeito. Espírito Santo, glória a Deus. Que maravilha estar com você. Compartilhe essa live. Chame o máximo de pessoas que você conseguir. E eu gostaria de deixar uma palavra, uma meditação acerca dos dias que nós estamos vivendo de confinamento. É um privilégio levar a palavra de Deus, mesmo dessa maneira, virtualmente. E eu creio que o Senhor está preparando em toda a terra pessoas para estarem cada vez mais à vontade nesse meio de tecnologia. Eu estou começando hoje e espero abençoar a sua vida, assim como eu fui abençoada enquanto eu estudava essa palavra. Amém? Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram da Igreja Aliança Evangélica do Coroado. Eu sou a pastora Gabriele Nishimura e nós estamos aqui no culto da família para abençoar a sua vida e a sua casa. Amém? E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e deixasse aí do seu ladinho. Nós vamos fazer algumas citações bíblicas, mas eu gostaria de conversar com você acerca dos dias que estamos vivendo, dias de uma pandemia, onde nós estamos ouvindo muitas coisas, muitas polarizações. E eu queria te levar a refletir sobre algo. Você já passou por situações na sua vida que te levaram a ter comportamentos um tanto que incomum? Algumas eventualidades, né? Eu citei algumas coisas aqui enquanto eu estudava. Quando a mulher engravida e ela passa por esse processo de gestação, a gestação transforma o seu humor, acentua algumas coisas no seu temperamento e transforma o corpo. Ela está vivendo naquele momento uma situação que está acontecendo apenas dentro dela. Quando a mulher dá à luz àquela criança, ela, antes disso, passa por um processo de dores de parto. E as dores de parto não duram até que a criança complete 1 ano de idade, né? Senão não tinha mulher que aguentasse parir. É só aquele momento que antecede o nascimento. Mas é um momento onde ela está sozinha, sentindo aquela dor. Quando nós começamos a amamentar a criança, então a gente leva aos nossos seios aquela resistência. A gente sabe que a criança não vai ser amamentada a vida inteira, mas por um pouco de tempo, que às vezes para algumas mamães parece uma eternidade, você fica ali sozinha, vivendo aquele momento com o seu filho. Outros exemplos também, como a preparação para um casamento. Talvez você e o seu noivo, ou você e o seu namorado estejam planejando um casamento. Então vocês têm que começar a fazer algumas programações diferenciadas a fim de construírem esse futuro juntos. Então talvez não estarão tão presentes nas reuniões com os amigos, porque vocês têm que acertar algumas coisas relacionadas ao casório. Ou momentos que antecedem um concurso público. Os concurseiros de plantão que estão aí me assistindo sabem que não conseguem ter uma vida comum. Eles precisam estar reclusos, estudando. Muitos que querem entrar também numa universidade pública, ou pessoas que têm um projeto de vida ousado e pede dele ou dela naquele momento, aquele momento de reclusão. Quantos também não se sentem sozinhos na criação dos filhos enquanto são pequenos? Talvez sua vida mudou completamente depois que seu filho nasceu e aquele bebezinho não pode estar meia-noite na rua, né, de madrugada na rua, agora que não pode mesmo, né? Mas antes de acontecer tudo isso, enfim, eu citei algumas coisas aqui
E com certeza, muitos outros exemplos podem vir à sua mente agora, que são exemplos onde a gente é enclausurado ou fica em isolamento em uma determinada situação. Quando você tem um projeto e você precisa se dedicar a ele, talvez por alguns momentos você vá ter que estar na linha de frente, muitas vezes sozinho. Quantos de vocês que me assistem agora estão lutando nesse período contra a ansiedade, contra a depressão, contra pensamentos de suicídio, contra crises de pânico, contra a compulsão alimentar? Uma infinidade de situações que assolam a tua mente e você pensa: eu estou sozinho nisso, eu estou isolado nessa minha luta, nesse meu conflito. Quantas mãezinhas que se sentiam sozinhas e agora tem o papai dentro de casa. Ele está percebendo a realidade que você sempre enfrentou e ele sempre achou que era fácil cuidar dos filhos e da casa. E eu quero te dizer tudo isso agora porque os monstros que existem na sua mente, só você pode identificar e só você pode destruir. Existem batalhas na nossa vida que o nosso exército, que o nosso pelotão se resume a nós mesmos. Se você tiver aí muita bênção do Senhor, ainda tem uma família, um amigo, mas na maior parte das vezes o nosso pelotão, o nosso grande exército de ataque e de combate está resumido a nós mesmos. Ninguém vai criar os seus filhos por você. Ninguém vai estudar por você para passar naquela prova. Ninguém vai fazer o que é para você fazer. Você pode ter ajuda em algum momento da vida, você pode ter um suporte, mas na maior parte das vezes, 95% é a sua missão. E ela é pessoal, intransferível. Hoje nós conhecemos o poder glorioso da cruz. Somos alcançados pelo amor de Jesus, mas não há glória sem cruz. Não há glória sem dor. Eu estava lendo um artigo nessa madrugada, um artigo americano, depois eu posso pedir até para colocarem o link para você ler depois. E eu achei muito interessante que ele fala acerca do enclausuramento dos astronautas. Astronautas que vivem em missões 6, 8 meses. Eu até fiz uma brincadeira um dia desse, falando que lá no espaço não tem criança, né? Então os astronautas não podem nos ensinar. Foi só uma brincadeira, tá? A gente sempre pode extrair coisas preciosas para a nossa vida com o exemplo de outras pessoas. E esse artigo é interessante e eu separei algumas coisas que eu achei especial e relevante para os dias que estamos vivendo, porque eles têm uma vida baseada no isolamento. Missões que duram 6, 8 meses, como foi nesse artigo, de 2 homens que ficaram por 2 semanas sem quase se mexer, num espaço menor do que um 3x3. Ele descreve como um banheiro. Então eles tinham a hora certa para fazer tudo. E ele vai falando sobre esse enclausuramento, e o que me chamou a atenção é que ele começa falando assim: uma equipe que se prepara para. Uma equipe que se prepara para. Em tempos de isolamento, onde estamos dentro das nossas casas, nós fomos preparados para isso? Será que em algum momento a humanidade pensou que então estaríamos isolados dentro de casa por conta de um vírus invisível? O que nós temos visto hoje na internet é um retrato social de um desespero, de um pânico, de uma desesperança e de uma polarização que muitas vezes, se não em todas, só acentua a dificuldade que nós estamos enfrentando. E falando de preparo, né, uma equipe que se prepara para, eu te pergunto, você se preparou para viver estes dias? A palavra diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 47, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. É impressionante olhar nesse versículo o resumo da vida de Paulo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não veio do nada. O apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso. E Tarso não era um lugar insignificante, como você vê lá em Atos 21, 39, ao contrário, era o centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. E embora
ele tenha sido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão. Ele era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e ele era membro do partido dos fariseus. Lá em Romanos 11:1 você vê isso. Filipenses 3, versículo 5, Atos 23, versículo 6. E embora a gente não saiba com quantos anos Paulo saiu de Tarso, a gente sabe que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei, nada mais, nada menos que Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, ele também falava o aramaico, ele era herdeiro da tradição do farisaísmo, ele era um estrito observador da lei e mais avançado do judaísmo do que seus contemporâneos. Lá em Gálatas 1,14 você vê isso, Filipenses 3, do 5 ao 6, e considerando todos esses aspectos que eu falei, nós podemos afirmar também que a família de Paulo possuía aí alguns recursos e desfrutava de uma posição proeminente na sociedade. Alguém que se prepara para, uma equipe que se prepara para, sem saber, Deus o estava preparando para ser um propagador. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Mas Deus também prepara outras pessoas, sem tantas condições. Por outro lado, a gente olhando a vida da rainha Esther, uma menina órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Eu imagino o conflito emocional, a estrutura emocional que Esther tinha, criada por um primo, né, Mardoqueu ou Mordecai, e ela veio a ser rainha. Ele a toma como filha e a instrui no caminho que ela deveria seguir. Eu imagino que ela estivesse enfrentando muitos conflitos na sua mente. Ela deveria olhar para as meninas da sua época, olhar a sua situação familiar e talvez até se comparar. Não vamos muito longe, quem diria, né, que viveríamos hoje na Bolsolândia, né, meu amigo? Quem diria que aquele deputado federal que falava algumas coisas e escandalizou tanta gente viria então a ser o nosso presidente? Pessoas que tiveram muitas condições, pessoas que não tiveram condições, pessoas improváveis, mas que foram preparadas. E eu quero dizer a você que está me assistindo agora, tudo o que você teve e tudo o que você não teve vai te levar a um lugar de destino no Senhor, se você entender o processo pelo qual Deus está fazendo você passar. E no artigo dos astronautas ele fala algo interessante. Antes deles decolarem para o espaço, eles ficam 2 semanas antes do lançamento numa quarentena médica. Eles ficam vivendo juntos ali em quartos tipo bangalôs, 2 semanas, e os funcionários que vão servir a esses astronautas entram em contato com eles vestidos, enluvados, mascarados como cirurgiões, num esforço de garantir que nenhuma doença seja levada à Estação Espacial Internacional. E eu te pergunto hoje, falando dessa equipe de apoio, né, parafraseando esse artigo, você tem uma equipe de apoio? Você está sozinho hoje, nessa quarentena, por conta desse isolamento? É uma situação realmente eventual na sua vida ou você sempre esteve sozinho? Sabe que quem muito reclama que se sente sozinho, geralmente, é óbvio que existem exceções, mas geralmente é porque sempre semeou uma vida egoísta. Porque quem ajuda, quem socorre, quem alivia os outros, segundo a palavra de Deus, nunca fica completamente desamparado. A palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A palavra fala em Lucas 6, 38, deem-lhe e será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, depois que eu dei primeiro. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quantas pessoas existem na sua vida hoje que se você ligar e pedir socorro, amigo, amiga, não tenho nada para comer aqui em casa, essa pessoa vai te atender, porque lá atrás, de alguma forma, você estendeu sua mão, você compartilhou algo que ela não tinha e que ela precisava. Mas pastora, cadê a misericórdia e a graça de Deus? Estão no mesmo lugar de sempre. Mas tudo isso, apesar de estar disponível para nós, também tem verdade do céu para o nosso procedimento egoísta que precisa ser transformado.
Se você levou uma vida egoísta até agora, está se sentindo sozinho nessa situação, eu também quero liberar sobre você Isaías 49, 15 e 16, porque eu não estou aqui para te acusar. Mesmo que uma mulher se esqueça do seu filho que cria, mesmo que ela não tenha compaixão dele, do filho que gerou, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, a tua vida está diante de mim. Onde está a sua equipe que vai te dar o apoio hoje? Porque um dia você foi o suporte para ela. Talvez você olhe para o seu lugar e diga, não tenho nada. Muitas vezes a nossa falta de ajuda, o nosso sentimento de desamparo vem porque lá atrás nós só estávamos preocupados com a nossa própria vida. É tempo de nos avaliarmos. Lá no artigo também diz que eles permanecem sempre ocupados. Uma das formas de eles não verem o tempo passar ou não se sentirem presos naquela clausura é de estar constantemente ocupado. Imagina no espaço, né, irmãos? Não tem muito o que fazer, né? Então eles ficam constantemente ocupados. E agora vamos bater um papo aqui, né? Um de frente com Gabi. Quem aqui maratonou La Casa de Papel em um dia? O que eu vi de gente postando que já tinha assistido toda a série e estava esperando a quarta, quinta, sei lá, responde aí que tu sabe, a próxima temporada. E aí você diz, não pastora, eu passei mais de 6 horas do meu dia ocupada assistindo aquela série. Quero te dizer uma coisa, faca cega, deixa Deus te amolar. Você não estava ocupado, você estava distraído. Você passou esse tempo inteiro distraído. Porque eu te pergunto, o que isso te acrescentou? Hein? Vai querer roubar agora, vai querer assaltar o Banco do Brasil. Isso o que te acrescentou na tua vida? E a gente tem um ponto comum aqui nessa série. Você torceu por quem? Me diz aí, você cristão. Você torceu pela polícia ou pelos bandidos? Não vale mentir. Parece que você fica naquela adrenalina para que o bandido vença. E em tempo de isolamento de casas, eu digo a você, cuidado. Cuidado com o que você está colocando para ocupar, para preencher esse tempo vago. Porque a sua mente, ela não desliga enquanto você está diante de cenas de adrenalina, de adultério, de pecado ou de qualquer coisa que seja. A sua mente, ela fica processando, ela fica ali esperando aquele estímulo, então ela vai processar. E em algum momento da sua vida, quando você menos imaginar, você vai responder à altura do que você pensou. Quantas pessoas viciadas em pornografia entram no seu convívio familiar, né, com a sua esposa, dentro de um quarto e não consegue ter prazer, porque a pornografia ficou como tatuagem na sua mente e estabeleceu um padrão que aquela mulher nunca vai conseguir atingir. Né? Você vê quantos e quantos casamentos destruídos pela pornografia. O homem quer que a mulher tenha a mesma performance daquela atriz pornográfica. Você não paga nem uma unha para essa mulher, meu amigo. Não paga nem um cabelo. Aí você olha uma situação pornográfica que a mulher está toda montada, está sendo paga para aquilo. E você compara. Parece engraçado, mas não é. Pessoas viciadas em filme de terror. Eu me lembro na minha adolescência, acho que quase infância e adolescência, todos os amigos se uniram para ver aquele filme do Jason, né? Eu nem sei se teve mais lançamentos do Jason, eu não gosto de filmes de terror, nem de suspense, é raríssimo eu assistir, é muito difícil mesmo. Mas eu lembro que ficou durante muito tempo na minha cabeça quando eu ia para um sítio, porque as paisagens do Jason, elas são muito comuns, né? Eu ia para um sítio, eu olhava para um lado, olhava para o outro, parecia que o Jason ia aparecer naquele momento. Mas falando de ocupação, esses astronautas que se ocupam, eu te pergunto, será que você tem ocupado a sua mente com coisas que produzem de fato vida e esperança? Ele diz assim, a chave para qualquer expedição bem-sucedida é manter a tripulação ocupada. Ele diz, uma equipe ocupada é uma equipe feliz, uma equipe entediada é um desastre. Gente, como você tem lidado com esse isolamento? Samuel, essa semana que passou, disse, mãe, eu não quero ficar sem fazer nada. Ele queria um estímulo, ele queria um tablet, alguma coisa, ele queria... E eu fui conversar com ele, falei, meu filho, vamos olhar aqui a casa, vamos olhar aqui a varanda. Comecei a conversar com ele acerca de coisas da vida, meu filho tem 4 aninhos.
E nós muitas vezes também ficamos entediados. Com certeza você já ouviu alguém dizer, né? Organize sua casa, organize as coisas, limpe os quartos, né? Tira a poeira de debaixo do tapete, organize sua vida. Mas a verdade é essa mesmo. A gente está tendo que organizar o que a gente sempre procrastinou, o que a gente sempre deixou para depois, o que a gente sempre empurrou para debaixo do tapete. Talvez você esteja percebendo agora que os seus filhos são realmente aquilo que as professoras diziam e você não queria aceitar. Talvez você esteja olhando para o seu casamento agora e esteja percebendo que o divórcio é uma possibilidade caso você não faça alguma coisa para transformar a sua situação. Talvez você esteja percebendo que a sua vida precisa sim de uma reforma de verdade. Você precisa mudar a forma que você se relaciona com as pessoas, a forma como você se relaciona com a comida, a forma como você se relaciona com as compras. Está tudo fechado. Parece que Deus arrancou todas as bengalas que nós tínhamos. Quando você estava estressado, você ia dar uma volta lá na Ponta Negra, agora a Ponta Negra está bloqueada. Você ia lá no shopping comprar uma blusa, esparecer, tomar um café com alguma amiga, agora o shopping está fechado. Parece que Deus vai arrancando as bengalas da gente e vai fazendo a gente assumir a realidade que está posta diante de nós e que a gente tantas vezes luta para não resolver, para não se dar conta do que precisa ser feito. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Hoje é um tempo de angústia, é um tempo de choro, é um tempo de clamor, e talvez você tenha percebido que você é sim fraco. Talvez você tenha percebido que você sim tem uma força pequena, e talvez você esteja agora me ouvindo e esteja pensando, meu Deus, eu descobri mesmo que eu sou fraco, eu descobri mesmo que eu não era tudo aquilo que eu pensava que eu era, e então eu quero te dar aqui um conselho, pega essa fraqueza e leve ao lugar certo. Sabe qual é o lugar certo? É o que a palavra fala em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 ao 10. A minha graça te basta, Deus diz para nós, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, espontaneamente, com alegria, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E Paulo diz, por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Leve a sua fraqueza ao lugar certo. É tempo de alinhamento, igreja. É tempo de alinhamento, numa época onde você tem que se reinventar, onde você tem que estar satisfeito com tudo que você tem. Como eu disse, está tudo fechado. Como você está se sentindo? Será que você de fato estava agarrada às promessas como você pregava, como você achava que estava? Lá em 1 Coríntios 10, 12, ele diz assim, Paulo diz, aquele que pensa, ele nem diz aquele que está de pé, ele diz aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Será que você não estava a ponto de cair? E se não fosse esse coronavírus, você ia chutar o pau da barraca, ia deixar sua esposa por uma aventura, ia deixar o seu marido por uma paixão? Será que esses tempos não têm te levado para dentro da tua casa para perceber o tesouro que você sempre teve? Todas as vezes que Deus quiser inaugurar algo físico, Ele vai começar no espiritual, no emocional, no mental. Deus deixou através de Daniel tantas revelações acerca das nossas inovações tecnológicas, e hoje nós não precisamos, irmãos, sofrer por conta disso, já está revelado. Enxergue essa situação hoje como uma preparação para quando de fato vivermos uma perseguição ao Evangelho. Hoje você consegue me assistir, eu consigo pregar a palavra para você, não estamos impossibilitados de pregar a palavra de Deus. O Evangelho ainda está livre. O Evangelho ainda está livre na boca de quem tem liberdade também. O Evangelho nunca estará preso, mas a nossa boca pode estar por um momento presa, então vigie. Eu te pergunto, nessas semanas de enclausuramento, para quantas pessoas você levou a palavra de Deus? Ou você só está pensando em ter momentos de entretenimento, momentos de lazer, momentos com a sua família? Será que não podem agora ser tratadas, refletidas à luz da palavra de Deus? Entenda esse tempo como uma missão. Assim como eu comecei falando que uma mulher quando está grávida, ela está numa missão de parir uma criança. Uma pessoa quando vai casar, ela está numa missão de começar uma vida, e ela não entende aquilo como martírio, ela não entende aquilo como uma tribulação que nunca vai acabar. Não, ela entende aquilo como uma missão.
A palavra fala, Deus desde o início faz o final. Deus já sabe o final dessa história. Sabe por que nós temos dificuldade de enxergar as coisas como missão? Porque nós não temos clareza do propósito. Então tudo é pesado demais, tudo parece não ter fim. Eu estava organizando uns arquivos no meu celular e achei um vídeo dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eles são gêmeos, têm 4 aninhos. E eu estava vendo os vídeos deles de quando eles eram bebês. E bateu aquele sentimento, né? Deus me livre quem me dera, né? Mas logo, graças a Deus, passou aquele momento e eu estou aqui falando com você. Inclusive, acabaram de chegar aqui. Mas, às vezes, a gente pega momentos da nossa vida e parece que aquele momento cristaliza. A gente esquece, né? Que, por exemplo, eram 6 banhos por dia. Eram 16 fraldas por dia. Parece que a gente cristaliza um momento e acha que o que a gente está vivendo hoje é horrível. Você pode dizer assim, ai, meus 20 anos, hoje é tudo tão diferente. Mas, meu amigo, com 20 anos você não tinha essa família abençoada que você tem hoje. Você não tinha os filhos que você tem hoje. E se você pudesse voltar atrás no tempo, sem a maturidade que você tem hoje, sem a cabeça que você tem hoje, você faria igual ou até pior. Filhos precisam de pais que saibam conduzir suas vidas. Seu filho precisa de você, paizinho, mãezinha. E você precisa saber equilibrar a sua vida de uma forma que ele entenda que ele é protegido. Da mesma forma que pais precisam ser suporte, da mesma forma que filhos precisam ter pais que saibam conduzir suas vidas, a igreja do Senhor, as ovelhas precisam de pastores que saibam conduzir suas casas. Deus está levando muitos pastores que têm uma vida louca para dentro de casa, sem agendas, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, da família, para maridos perceberem a mulher, a esposa. Deus está nos levando para dentro, para que a gente arrume a bagunça do interior, porque uma hora ou outra a sujeira vem à tona. E eu quero te dar alguns conselhos. Não se dê mais do que você precisa. Não se dê mais tantas horas de sono, não coma tanto como você está comendo, não se dê mais do que você precisa. Tirando o fato de você ter que ir ao mercado, fazer compras, tudo o que você precisa já está diante de você, sua casa, sua família. Cuide daquilo que está sob a sua responsabilidade. E eu quero finalizar essa ministração dizendo que esses tempos vão passar, isso vai melhorar. Os vírus e as bactérias sempre estiveram no caminho da humanidade, desde sempre. É por isso que hoje existem vacinas, existem modelos profiláticos, existem prevenções. Hoje o coronavírus está nos desafiando, ele está até nos surpreendendo. Muitas vezes parece até que está nos derrotando, mas no nome de Jesus, na força do Senhor, nós somos maiores do que o vírus. E não há dúvida de quem vencerá no final.